O tema da preleção da noite e da tarde de hoje é amor sem fronteiras. E o que é amor para você? É difícil de explicar, né? No dicionário, existem pelo menos 15 definições para o que é o amor. Mas enquanto eu estava me preparando para hoje, eu fui procurar na internet qual que é como que as crianças, como que algumas crianças responderam a essa pergunta sobre o que é o amor. Uma disse que é dar a maior parte das minhas batatas fritas. Um outro disse que é dizer obrigado, de nada. E aí uma de 6 anos, a Manuela de 6 anos, ela disse: não consigo explicar, só sentir. É uma coisa que vem do coração. E aí o tema, amor sem fronteiras. O amor a gente já sabe que é meio que difícil de explicar, né? O amor ele é muito mais o sentir. E fronteira? A definição de fronteira, também segundo o dicionário, ela pode ser limite. Então, um amor sem fronteiras, nesse caso, seria um amor que ultrapassa os limites que a gente conhece. E que limites poderiam ser esses, né, para a gente refletir? O tempo, ou seja, um amor que pode durar eternamente. A distância, ou seja, um amor que resiste à distância física. E até, por que não dizer, por exemplo, o idioma, né? Como que eu posso amar uma pessoa que não fala o meu idioma? Ou até mesmo aqui a gente tem pessoas que falam outros idiomas. Então, como que a gente consegue, talvez, transmitir esse amor para uma pessoa que não fala o mesmo idioma que a gente? E se vocês pararem para pensar agora, nesse momento, se alguém te perguntasse quem ou o que você ama, a resposta provavelmente seria uma pessoa da sua família, um companheiro ou uma companheira, que também faz parte da família, né? Um animal de estimação, o seu trabalho, alguns amigos e até mesmo um time de futebol ou de basquete, né? Então, se a gente pegar digamos, a definição de amor, de limite, se a gente olhar nesses exemplos, o limite ele poderia ser tudo aquilo que é próximo a mim e que me faz bem. Mas aí eu trago mais uma vez uma frase de Jesus para a gente refletir, que ele fala assim, que inclusive digamos, são os dois maiores mandamentos, né? São as duas maiores lições que ele deixou para a gente. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem todas as leis e os profetas. E será que pela palavra próximo, né, porque ele fala amar o seu próximo como a si mesmo, será que Jesus, nesse caso, ele se referiu somente àquela pessoa que é próxima a mim? Ou, né, alguém da minha família, os meus amigos? Ou ele estaria se referindo a qualquer ser humano que possa ser considerado um semelhante nosso? Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, um irmão falou para a gente, e aqui eu vou ler a passagem certinha, falou assim: para praticar a lei do amor, tal qual Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. De novo. Para praticar a lei de amor, tal qual Deus a estabelece, é preciso que passeis progressivamente a amar todos os vossos irmãos indistintamente. Ou seja, a espiritualidade fala para a gente
que é preciso amar aquele chefe difícil, o vizinho que tira a gente do sério, aquele familiar difícil, alguém que nos traiu, nos magoou e até mesmo alguém que cometeu um crime. E aí vocês devem estar pensando, porque às vezes eu, penso também, como que eu posso amar alguém que me fez mal? E o que a espiritualidade aqui espera da gente não é que a gente ame a essas pessoas que nos fizeram mal, que nos magoaram, talvez essas pessoas difíceis, da mesma forma que a gente ama a um filho, né, a um irmão, a um amigo, mas que a gente possa ver a esses irmãos como filhos de Deus, da mesma maneira que a gente, passíveis de erro, da mesma maneira que a gente. E lembrando, não sei se vocês já ouviram, que quando a gente pede paciência a Deus, Ele dá oportunidade para a gente exercer essa paciência. Então, muitas das vezes, essas pessoas que são colocadas na nossa vida, elas são colocadas para que a gente possa aprender a perdoar, a aprender a amar aquele que pensa diferente da gente. E se esse perdão ainda tiver difícil, porque é difícil, né? Quando a pessoa ela magoa a gente ou quando alguém, né, trai a gente, o perdão ele é difícil. Mas aí nesse caso a gente pode rezar, orar, fazer uma oração por esse irmão e orar também e fazer uma oração pedindo forças para que um dia a gente consiga perdoá-los. E com certeza isso já vai ser melhor do que nutrir aquele sentimento ruim, né? Se apegar àquele sentimento ruim. A oração, ela é um dos caminhos de pagar o mal com o bem. E às vezes esse mal, esse sentimento ruim, ele está dentro da gente, né? Então a oração, ela é uma maneira de transformar esse sentimento ruim que está dentro da gente. Mas aí vocês podem dizer assim: Ah, Samantha, eu não consigo ainda, das minhas palavras, rezar por alguém que me fez mal ou que me magoou. E aí eu venho dizendo que lá no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, existe uma oração aos inimigos ou àqueles que nos querem mal. Ou também, se vocês procurarem na internet, tem uma oração que chama Oração do Perdão. E eu gosto muito dela e já ouvi várias vezes e eu considero que assim, com o tempo, né, conforme você vai repetindo talvez aquelas palavras, ela vai acabando se internalizando e se transformando de uma palavra falada para uma palavra sentida. E a gente precisa lembrar que em algum momento da nossa jornada evolutiva, né, a gente já errou, a gente já fez mal a alguém, e é o amor, sem distinção da espiritualidade por nós, que permite voltar e fazer diferente. Então, que a gente possa usar essa oportunidade para fazer diferente e passar esse amor que a espiritualidade tem pela gente adiante. Então, se alguém te fez mal, se alguém te magoou, não se apega nesse sentimento ruim e tenta transformar em algo que seja bom. O mundo hoje ele já está muito cheio de corações endurecidos pela dor, pela raiva. Então, que a gente possa fazer diferente, ser a diferença. E também, caso em algum momento você sentir que você não é amado, você estiver se sentindo sozinho e achar, né, que você não é amado, amada, lembra que o amor sem fronteiras de Deus por cada uma de suas criaturas
foi exemplificado aqui na Terra por Jesus. Então, mesmo quando você se sente sozinho, a espiritualidade ela está sempre lá com você. E claro, se for ajudar só um pouquinho, né? Porque aqui, né, a gente contribui só um pouquinho, que cada uma das pessoas que está aqui com a gente hoje possa sentir todo o nosso amor, todo o meu amor por cada um de vocês, meus irmãos e irmãs de caminhada.